Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial Aplicado à Computação. No vídeo passado, nosso primeiro vídeo aí sobre essa disciplina, nós falamos sobre os recursos educacionais que a gente ia estar utilizando, falando sobre o Jupyter Notebook, essa plataforma que a gente está utilizando para apresentar o material. Falamos do Google Colab, que é uma alternativa ao Jupyter Notebook, você não precisa instalar nada no seu computador, roda direto na nuvem. Falamos das videoaulas, obviamente, você está assistindo uma delas aqui. Também da utilização de calculadoras e vamos ter outros recursos aí que a gente vai vendo ao longo da disciplina, como por exemplo o GeoGebra, que é um software interessante para esboçar gráfico. Em algum momento a gente vai estar fazendo o uso desse recurso também, tá certo? Então, gente, o cálculo ele estuda essencialmente o comportamento de funções, E, nesse sentido, é muito importante que você esteja por dentro dos conceitos lá básicos de funções. Por exemplo, o que é um domínio de uma função, o que é a imagem, os tipos mais comuns de função, como função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, se possível, funções trigonométricas também. Porque aqui a gente vai fazer o quê? Um estudo de funções. Se você já tem um conhecimento prévio, você vai avançar melhor, tá certo? Porque senão você vai meio que começar do zero e não é o momento adequado agora, certo? Então é muito comum a gente sentir uma dificuldadezinha no início do cálculo exatamente por alguma deficiência que a gente tem lá em função. Nesse sentido, quem quiser pode pedir aí nos comentários, eu recomendo alguns links, onde eu falo um pouquinho sobre funções, tá certo? E aí você pode, depois de estudar digamos, esse pré-requisito, que são funções, um estudo rápido, pode vir aqui para o cálculo. Então, gente, no cálculo a gente começa falando sobre a ideia de limite. Então, essa é uma ideia fundamental do cálculo diferencial. Então, em grande parte, o cálculo é o estudo das taxas nas quais as quantidades mudam. Será necessário ver como o valor f de x de uma função f se comporta quando o argumento x se aproxima de um dado número. Isso nos conduzirá à ideia de limite. A ideia de limite é uma ideia bem simples. Eu coloquei aqui dois exemplos para a gente entender bem essa ideia. E aí, claro, nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo a coisa de uma forma mais formal, de uma maneira mais formal, digamos assim. Mas vamos lá. Consideremos a função f de x igual a 2x mais 1. A função que pega a entrada x, multiplica por 2 e soma 1. Note que esta função é bem definida para todo x em R. Quer dizer que o domínio dela é o quê? Real. Pode entrar aqui nela qualquer número. Por exemplo, o que acontece com o valor de f de x quando x se aproxima de 3? Eu não estou perguntando no 3, mas sim quando se aproxima de 3. As tabelas a seguir apresentam um caminho para essa resposta. Então aqui eu tenho a aproximação vista por duas direções, ou por dois sentidos, digamos assim. Primeiro, aproximar por baixo, ou seja, 2.5, depois 2.7, 2.9, 2.99, 2.999, Então eu vou pegando cada um desses valores e vou jogando aqui, multiplicando por 2, somando 1. E aqui eu tenho as saídas deles. Só você fazer as contas. Mas aqui eu percebo que eu estou me aproximando o quê? Pela esquerda, ou seja, por valores abaixo de 3. Por outro lado, eu posso me aproximar pela direita. Então aqui tem um menuzinho quando eu falo que eu estou me aproximando pela esquerda, ou seja, os valores menores que 3, e aqui um maisinho, que é os valores maiores que 3. Então aqui eu vou diminuindo. Então 3.5, 3.3, 3.1, 3.01, 3.001, e vou jogando cada um desses valores nessa função aqui. E vou fazendo as contas. Multiplico por 2 e somo 1. Tá certo? Então, note que tanto aproximando de 3 pela esquerda, que é esse caso aqui, quanto pela direita, percebemos que f de x se aproxima de quanto? 6, 6.4, 6.8, 6.98, 6.998, parece ser 7 aqui, quando eu me aproximo pela esquerda. Por outro lado, quando eu me aproximo pela direita, 8, 7.6, 7.2, 7.02, 7.002, parece ser 7 também. Para esta função em particular, a gente vai ver isso depois, podemos simplesmente substituir o valor x igual a 3 em f de x. Isto é, f de 3 é 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Ou seja, o valor da função no ponto também coincidiu com os valores limite. Só que, claro, essa tabela aqui é uma maneira informal de se fazer. Note que quando eu falo me aproximar de 3, eu tenho que me aproximar usando todos os pontos. E aqui eu fui saltando algum deles, porque entre 2.9 e 2.99 existem infinitos números, mas eu dei um salto.
Só que essa tabela nos ajuda a ter uma ideia de limite. Quando a gente está com uma certa dificuldade em chegar a um limite ou ter certeza se a gente calculou certo ou não, a gente pode recorrer a essa tabela como uma espécie de verificação. Uma coisa aqui, ó, gente. A função f de x igual a 2x mais 1 goza de uma propriedade especial para todo o valor real, a continuidade. A gente tem um capítulo que a gente estuda só continuidade, que trataremos logo mais. Por outro lado, devemos ter mais cautela no próximo exemplo. Note que aqui eu poderia simplesmente ter falado, olha, vai se aproximar de 7, jogado 3, por causa dessa propriedade que a gente vai entender, né? E ver logo que deu 7. Porém, se eu olhasse para este exemplinho aqui, a coisa não é tão legal. Não é tão simples. Olha só. Consideremos a função g de x igual x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Note que esta função é bem definida para todo r, exceto menos 3 e 3. Por quê? Se eu jogar aqui 3 ao quadrado dá 9, menos 9 dá 0, 3 menos 3 dá 0. Então, 0 sobre 0. Então, nesse caso, né, substituir o valor 3, como foi feito aqui em cima, está fora de questão. Por exemplo, o que acontece com g de x quando se aproxima exatamente do 3? Né? Podia ser do menos 3 também, mas do 3. Pois bem, analisemos a tabela. A gente vai fazer um raciocínio parecido. Então, eu vou pegar aqui alguns valores abaixo de 3, que vão se aproximando cada vez mais de 3, e alguns valores superiores, e vou jogar nesta expressão aqui. Daqui a pouco eu vou falar como fazer esse cálculo mais rápido numa calculadora, certo? Porque senão você vai ter que pegar 2,5 calculado menos 9, né? A parênteses depois fecha, 2,5 menos 3 tal, e vai ter que, isso aqui vai dar um trabalho retado de conta. Só que a calculadora tem uma ferramentazinha que facilita muito essas contas. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, observe quando eu me aproximo de 3 por baixo, por valores inferiores a 3, eu vou me aproximando de quanto? De 6. 5,999, né? Parece ser 6. E quando eu vou me aproximando de 3 por cima, 3,5, 3,3, 3,1, 3,001, 3,001, né? Por cima, né? A minha função parece se aproximar também de 6. Olha, coincidiu. Infelizmente, como eu falei, eu não posso substituir o 3 aqui. Se você fizer essa conta aí, ó, vai dar algum erro aí na sua calculadora. Tá certo? Note que, tanto aproximando de 3 pela esquerda, por valores inferiores, quanto pela direita, né, por valores superiores, percebemos que g de x se aproxima de 6. Note que a substituição x igual a 3 acarreta num valor estranho, que é isso aqui, ó, g de 3 é o quê? 3 ao quadrado menos 9, né, sobre 3 menos 3, 0 sobre 0, que chama de indeterminação. O cálculo ele é feito, né, em grande parte para estudar essas indeterminações. Ele desempenha um papel fundamental nesse estudo. Né? Então, você viu lá um 0 sobre 0, sai daqui. Provavelmente você pode aplicar o cálculo ali para estar chegando a um resultado, né, palpável, porque 0 sobre 0 a gente não pode dizer nada, certo? Uma forma de contornarmos essa indeterminação, a gente vai ver essas técnicas aqui mais para frente, seria observarmos que é possível obter uma função g barra, botei uma barra aqui para dizer que não é igual a g, é parecida. Parecida, entre aspas, né, mas não igual a g, cancelando a indeterminação. A indeterminação aqui é exatamente esse fator x menos 3. Por aqui em cima ser um polinômio, quem estudou polinômio sabe que tem um fator x menos 3 aqui também. Então, se você usar a divisão de polinômios ou fatoração, né, você vai ver que esse polinômio x ao quadrado menos 9 pode ser fatorado pela diferença dos quadrados nisso aqui, x menos 3 vezes x mais 3. Né? Quando a gente estiver passando por esses cálculos, eu vou estar fazendo isso ali no quadro. Tá certo? E aí, pronto, eu escrevo esse polinômio nessa forma, aí tem aqui o de baixo, copio, aí eu corto esse cara com esse, fica só x mais 3, ó. Então, numericamente falando, exceto no 3 e no menos 3, esta função x mais 3 e esta função aqui são iguais, exceto esses dois valores. Então, agora eu posso jogar nesta aqui, afinal, somar 3 ou menos 3 a 3, não tem problema. Então, eu posso jogar aqui o valor 3. Então, 3 mais 3, 6. Beleza, consegui chegar ao valor do limite com um pequeno ajuste. Tá certo? De tal sorte que este último valor corresponde à aproximação de f quando x tende a 3. Infelizmente, gente, a tabela não é um método assim 100% confiável. Posso estar me aproximando de um valor por alguns pontos e posso ter saltado pontos que mostrariam que o limite é para outro canto. Então, assim, a tabela ela só nos dá uma ideia do limite. O que vai nos dar o valor do limite são técnicas como esta aqui. Tá certo? De fatoração, usar uma derivada, uma regra L'Hopital, como a gente vai ver mais à frente. Aí, como eu falei, ó, eu tenho a função STO da calculadora científica.
Note que na estimativa, né, dos exemplos 1 e 2, aplicamos diversos valores à mesma função. Se você for fazendo esses cálculos à mão, acredito que você tenha feito, né, no início, às vezes a gente quer fazer todas as contas, você deve ter notado que é bem cansativo, certo? Fazer isso. Um recurso bastante útil em diversos calculadores científicos é essa função STO, que é estocar. Eu chamo ela de estocar. Recomendamos que assista ao vídeo, né, que é um vídeo que eu tenho lá no meu canal, usando essa calculadora. Aqui eu vou dar uma palhinha rápida, né? É um vídeo de 4 minutos, é bem simples, né? E eu recomendo que você entenda usar essa função na sua calculadora, pode ser que não seja parecido com essa, mas certamente, se for científica, vai ter essa funcionalidade, certo? Então eu recomendo que você assista esse vídeo, ou então preste atenção nesse aqui agora, que eu estou fazendo. Então, ó, vamos voltar nessa primeira função aqui. Observe que se eu quisesse calcular, eu vou zerar aqui, esta função aqui, ó, 2x mais 1, né, para todos esses valores, eu teria que fazer 2,5 vezes 2 mais 1. Ou 2 vezes 2,5, né, que a ordem é essa, né? Não muda muito, mas tudo bem. 2 vezes 2,5 mais 1 deu 6. Depois, 2,7 vezes 2 mais 1 é 32 sobre 5. Eu vou converter aqui para fração. A calculadora que vocês podem estar usando provavelmente já pode dar a resposta sim, 6,4, que é a resposta mais interessante para nós, quando a gente está no cálculo, né, a resposta decimal. Então você pensa que eu ia ter que digitar todos esses caras aqui. Um recurso interessante é o seguinte, é usar a função estocar. O meu primeiro valor de entrada aqui é 2,5. Eu vou pegar aqui 2,5 e vou armazená-lo na variável x. Então eu vou botar Shift, STO. O STO aqui está acima da tecla, então eu tenho que usar a tecla Shift. Então a mesma cor. O STO e o Shift são levemente amarelados. Então, quer dizer, eu dou Enter aqui, né, para ele ir para a memória. Então eu vou botar Shift, estoco, e aqui eu escolho a letra, ó, a letrinha X aqui, ó. Pronto, ó. Então, o valor 5 sobre 2 foi armazenado em X. Certo? Quer ver? Se eu botar aqui, ó. Vou zerar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. X, vou digitar ó, alfa, X, é assim que eu digito a letra, e dou igual, ó. 2,5. Né? 5 sobre 2, né? Que aí você divide dá 2,5. Pronto, com esse valor aqui armazenado, agora eu posso escrever a função genérica. Eu vou botar assim, ó. 2 alfa x mais 1 e vou dar igual. Opa, 6. Por quê? Porque ele entendeu que era o 2,5 vezes 2 mais 1, 6. Aí eu vou botar o 2,7. Então, basicamente, o que eu vou fazer é só o quê? Estocar valores. Boto 2,7, dou igual, ó. Botou aqui em fração, mas tudo bem, é 2,7. Estoco, ó, Shift, estoco em X. Olha, estocou, volto aqui com a setinha, ó, e procuro minha função, ó, e dou Enter. 32 sobre 5, se a gente compilar, dá 6,4. E aí eu vou fazendo isso. Por exemplo, vamos pular para esse último valor aqui, ó, 3,001. Igual, Shift, estoco em X. Volto aqui, ó, na minha função. Achei esse valor. Compilando aqui, ó, 7,002. Certo? Então isso aí facilita muito a nossa vida. Por exemplo, essa função aqui de baixo, ó. Seria uma função bem complicada, a gente toda hora tá colocando cada um desses valores aqui. Então eu posso digitar. Aí eu vou pegar o primeiro valor, 2,5, né? Vou estocar em X. Certo? Estoquei ele em X. E aí eu vou digitar essa expressão aqui, ó. Parênteses, alfa x ao quadrado. Aí, se tiver a teclinha ao quadrado, você usa. Se não, você usa o chapéuzinho. Certo? Alfa x ao quadrado menos 3, fecha parênteses, dividido por alfa x menos 3. Certo? Então, quando eu der Enter aqui, como o x estava com 2,5 armazenado, ó, dá igual, deu esse número aqui. Não, aqui é menos 9, gente. Desculpa, errei aqui a expressão. Vou ter que digitar novamente ela. Espera aí, eu apago aqui, ó. 9, né? Tinha errado. Né? Até porque não deu o que está dando aqui, que é 5,5. Né? Então, ó, igual, pronto. 11 sobre 2, pronto, 5,5. Perceba que se eu quisesse fazer aqui, eu teria que jogar 2,5 ao quadrado, menos 9, dividido por 2,5 menos 3, pô, seria um cálculo meio chato de se fazer. Aí eu venho para o 2,7, ó, 2,7, Shift, estoco em X, ó, 27 sobre 10, que é 2,7, procuro a minha função, ó, do Enter, ó, 57 sobre 10, que é a mesma coisa que 5,7, né? Só convertendo aqui, pronto. Então eu vou fazendo isso, por exemplo, eu vou jogar o 3,3 aqui, ó, 3,3, Shift, estoco em X, procuro minha função, do Enter, ó, 3,3 foi em 6,3, né? Ó, 63 sobre 10, que é 6,3. Então isso aí facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque a gente não, se eu tiver um número com muitas casas, pô, jogar aqui ao quadrado, menos 9, depois dividir, uma coisa grandona, a gente corrige e errar.
E aqui a gente reduz bastante os dígitos digitados, né? Então a gente reduz os erros, né? Digamos assim. Então, a função STO é uma função importante aí da calculadora científica. Recomendo que vocês entendam como utilizar. Uma outra funcionalidade, essa aí já é aqui do Jupyter, é esta aqui. Que o Jupyter, como eu falei lá no primeiro vídeo, ele funciona como um livro interativo. Ou seja, você pode interagir com ele, modificando, inclusive, ó, tudo isso que está digitado aqui, ó, se você der um clique duplo aqui, ó, aparece uma codificação aqui, ó, tem um link, né, que mostra lá para o meu canal. Nesse sentido, eu recomendei também, lá no vídeo passado, uma playlist que fala sobre esse ambiente, né, o curso Python com Jupyter Notebook, né. Aí você pode assistir os vídeos lá para você entender, né, principalmente os primeiros, né, como é que essa plataforma aqui funciona. Certo? Falamos também do Google Colab, você pode estar rodando material pelo Colab também, se preferir. E aí eu tenho aqui nessa célula um código que ele consegue esboçar para mim, né, apresentar para mim esses pontos aqui. Ó. Nesse caso aqui eu vou primeiro colocar a minha primeira função, que é 2x mais 1. Então para que eu plote pontos de uma função, digamos assim, exiba, né, valores de saída, eu vou fazer assim, ó, def, vou definir a minha função, vou chamar aqui f de x, né, f, a aparência x aqui é meu argumento, e aí vou botar return, aqui é a fórmula dela, certo? Aí se eu quiser para outra, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, aí eu pego essa coisa e coloco aqui no lugar dessa fórmula. Pensando que eu tinha lá duas listas, né, duas tabelas, uma com entradas, né, inferiores a 3 e outra com entradas superiores. Ambas aqui eu coincidi as entradas para ficar mais fácil minha vida, certo? Mas aí poderiam ser números quaisquer, mas desde que se aproximasse de 3 por baixo e por cima. Então o que acontece? Eu tenho aqui a lista 1, 2.5, 2.7, 2.9, 2.99, 2.999. E a lista 2, 3.5, 3.3, que é a lista de valores superiores. Tá certo? Aí aqui eu vou usar um for, que é uma estrutura de repetição que serve para percorrer objetos. Então, for x em lista, no caso 1, tá certo? Eu estava fazendo uns testezinhos, né, antes da aula, para estar a lista 2. Eu vou imprimir os valores de f de x. Então, quando eu apertar aqui Run, o que acontece? Ó, saiu aqui, ó, 6.0, 6.4, 6.8, 6.98, 6.998. São os mesmos valores que estão aqui na tabela, ó. Para a primeira função, 2x mais 1, 6.0, 6.4, 6.8, 6.98, 6.998. Aí, claro, eu analisei aqui por valores por baixo, eu quero analisar valores por cima. Então, eu vou pegar aqui a lista 2, ou seja, para, né, que é o for, né, x na lista 2, né, que é o in, for x em lista 2, aí agora ele vai percorrer esses elementos aqui e vai o quê? Imprimir a imagem deles, a saída deles, ó. Aí, ó, 8, 7.6, 7.2, 7.002, ou 02, né, e 7.002. Então, as mesmas saídas que estão aqui, tá certo? Se eu quisesse agora a outra função, até coloquei ela aqui, ó, mude esta parte aqui, que é essa aqui, ó, que é a lei de formação da função, para essa. Aí no Python, ó, a potência ela não é o circunflexo como a gente está acostumado, né, que é o chapeuzinho, né? Você botar assim, ó, x ao quadrado. Ele não é assim. Então, são dois asteriscos. Né? Então, x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Aí bota dois parênteses para separar o numerador do denominador. Pronto. Aí aqui eu vou voltar para a lista 1, porque eu quero ver as saídas, né, que são essas aqui. Ó. Certo? Aí aqui você vai estar falando, professor, deu uma diferença nessa parte aqui. Mas observe que esse valor aqui é aproximadamente 5.9. Porque a calculadora ela arredonda. Aqui no computador gera alguns errinhos e ele não arredonda. Então na calculadora meio que já vem arredondado. Por isso que aqui a gente acha 5.9. A mesma coisa aqui, 5.99. Daqui a pouco eu vou mostrar como sair desse problema. Né? Então 5.9, 5.99 e aqui 999. Né? Que é isso aqui. Ó. Então se eu viesse nessa casa que aproximasse para 3 casas aqui, ó, daria 5, 9, 9. Esse 8 viraria 9 e o resto, né, morreria porque a gente aproximou o 8 para 9. Certo? Aí a gente pode fazer isso também com a lista 2, que são os valores por cima. Da mesma forma, 6.5, 6.3, 6.1, 6.01, ó. Esse bando de 9 aqui eu posso arredondar para essa casa, daria 6.01. E esse monte de 0 aqui você corta, daria 6.001. Os mesmos valores que a gente achou aqui, ó. Tá certo? Aí aqui eu vou ter uma observação exatamente explicando por que isso ocorre. Ao considerar esta função, né, gx igual a x ao quadrado menos 9, se x menos 3, você deve ter notado valores aproximados aqui neste ambiente. Por exemplo, g de 2.9
né? Quando ele passou por esse número aqui, vamos voltar aqui para a lista 1, né? Ó. Então 2.9 aqui é o primeiro, segundo, terceiro elemento, ó. Deu isso aqui, né? Tá aqui. E não 5.9 como foi na calculadora comum, ou até mesmo como tá aqui na nossa tabela. Tá aqui, ó. Certo? Então, né, tais erros são gerados em algumas operações matemáticas. O computador, infelizmente, ele não faz contas perfeitas. Gente, ele comete pequenos errinhos, às vezes até grandões, né? Pode-se tentar resolver isso arredondando-se a resposta para, digamos, 6 casas decimais com a função round. Então, aqui no finalzinho do meu código, ó, onde tem printf de x, eu coloquei o quê? Print round. Round é o quê? Arredondar. Você pode clicar aqui com o botão direito, se eu não me engano, e pedir para traduzir para o português, ó, redondo, né? Então, ele vai arredondar o número, o valor de saída f de x para 6 casas. E aí a mágica acontece, ó. Deu tudo certo. Então aqui eu estou na lista 1, ó, os valores de cima da lista 1, que eram esses, 5.5, 5.7, tá? Foram para isso, ó. Então já deu, né, para 6 casas, então ele já fez o arredondamento. Beleza, você pode até diminuir ou aumentar um pouco mais o número de casas, mas abaixo de umas 10 acho que já dá certo. E aí eu quero a lista 2 também, ó, que deu, né, uns números também estranhos, ó, quando a gente bota a lista 2 aqui, ó. Né, deu esses valores aqui, mas quando você arredonda para 6 casas decimais, dá isso aqui. Então ele mata, né, vai jogando os valores até que dá isso aqui, arredondar. Alguns não precisaram arredondar, tá certo? Então é isso aí, gente. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, tá certo? Aqui nós começamos a dar os primeiros passos da ideia, né, de limite. O que é o limite, né, de uma função quando nós nos aproximamos de um? Note que, quando eu falo limite quando x tende a 3, a princípio o 3 não é tão importante. Ele vai ser importante depois, quando a gente vai estudar a quantidade, mas a gente está observando o quê? O comportamento por valores inferiores a 3 e por valores superiores a 3, mas não necessariamente o 3. Certo? Então a gente está olhando o comportamento desse movimento em direção ao valor em questão, que no caso dos nossos dois exemplos aí coincidiu aí em ser o 3. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, né? Vai brincando aqui com a parte da programação, muda aqui para outros valores, né? Você pode botar até aqui outro valor, 2.999, mais acrescentar mais uma casa, bota aqui uma vírgula, então ele, né, vai editando aí o código, que é assim que você vai dando os primeiros passos aqui no ambiente, né, Jupyter Notebook. Tem lá também o curso Python com Jupyter Notebook que eu indiquei, tá certo? No vídeo passado, se possível, assiste lá os primeiros vídeos que você vai começar a entender mais ou menos o funcionamento aqui, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado, até a próxima.